Com a quantidade de exercícios resolvidos sobre logaritmo, nós começamos a dominar, a olhar e já ter uma ideia da saída da questão. Veja essa questão de número 69, que envolve mudança de base. Só que nós não vamos usar direto a mudança de base. Vamos usar artifícios. Veja. Eu tenho essa equação que é igual a 15 oitavos. Ele quer saber quem é logaritmo de x na base 3. Vamos repetir aqui a equação. 1 sobre logaritmo de 3 na base x, logaritmo de 3 na base x, mais 1 logaritmo de 3 na base raiz de x, mais 1 sobre logaritmo de 3, logaritmo de 3 na base raiz oitava de x, não, raiz quarta, depois isso aqui é raiz oitava, então isso aqui é raiz quarta, logaritmo de raiz quarta de x, mais 1 sobre logaritmo de 3 de raiz oitava de x. X, raiz de x, raiz quarta de x, raiz oitava de x. Isso aqui é igual a 15 oitavos. E ele pede para calcular logaritmo de x na base 3. O que nós vamos fazer aqui? É a decorrência da mudança de base. Mas como, parceiro, mudança de base? Que decorrência é essa de mudança de base? Se nós observarmos mudança de base, olha aqui. Logaritmo de b na base a, eu quero passar esse logaritmo para a base x. Então, transforma numa divisão de logaritmo na mesma base. O elemento de baixo, se eu quero na base x, aí o que eu faço? O elemento de baixo vai para o logaritmo de cima, o elemento de cima vai para o logaritmo de cima, o elemento de baixo vai para o logaritmo de baixo, na mesma base. Se eu tenho, agora a história é essa, eu tenho logaritmo de b na base a, eu quero levar esse logaritmo para a base b. Base b. Está na base a e eu quero para a base b. Então, vamos lá. Logaritmo de b na base a, vou transformar numa divisão de logaritmos na nova base. Se eu quero na base b, então leva todo mundo para a base b. O objetivo da base b. O logaritmo de cima, o logaritmando vem para cá, e esse rapazinho vem para cá. Nos leva logaritmo de b na base a, nos leva, isso aqui dá 1, então fica 1 sobre quem? Log de a na base b. Então, era isso aqui que eu queria alertá-los para a história da mudança de base. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Se eu tenho um logaritmo no denominador, ele vai para o numerador, ele troca de posição esses elementos. B na base A, ó, A na base B, passa a ser B na base A. E onde é que nós vamos aplicar isso? Aqui, ó. Esse logaritmo, eu vou levá-lo para o numerador. Levando esses logaritmos para o numerador, eles vão mudar de posição. Então, nós vamos ter, deslocando lá para cima,
ele vai ficar logaritmo de x na base 3. Mais, deslocando esse logaritmo para o numerador, vai ficar logaritmo de raiz de x na base 3. Mais, para o numerador, vai ficar logaritmo de raiz quarta de x na base 3. Mais, deslocando para o numerador esse logaritmo. Então, nós vamos ficar com logaritmo de raiz oitava de x na base 3. Isso é igual a 15 oitavos. Ó, estamos chegando. Todos os logaritmos agora já estão na base 3. Vamos agora trabalhar essas potências. Vamos transformar essas potências em, tá certo? Essas raízes em potências. Então, vamos lá. Logaritmo de x na base 3, mais, transformando em potência, vai ficar x elevado a meio na base 3, mais logaritmo, aqui fica quem? X elevado a 1/4 na base 3, mais, aqui fica x elevado a 1/8, x elevado a 1/8 na base 3. Isso é igual a quem? A 15 oitavos. Usando o deslocamento da potência, essa potência, esse expoente vem multiplicando, vem para antes do logaritmo. Vou ficar com logaritmo de x na base 3, mais meio, logaritmo de x na base 3, mais 1/4, logaritmo de x na base 3, mais 1/8, logaritmo de x na base 3. Isso é igual a 15 oitavos. Ora, para facilitar a minha vida, esse logaritmo, vou chamar ele de k. Porque está assim, ó, está repetido aqui. Se eu chamo esse logaritmo de k, então nós vamos ter k mais 1/2 de k, mais 1/4 de k, mais 1/8 de k. Isso é igual a 15 oitavos. O que nós vamos fazer aqui? Reduzir ao mesmo denominador comum. Então, nós temos aqui 15 oitavos. Então, reduzindo, 8. 8 por 1 dá 8. Então, fica 8k. Mais 8 por 4, por 2 dá 4k. Mais 8 por 4 dá 2k. Mais 8 por 8 dá 1, dá k. Denominadores iguais, eu me livro dos denominadores e vamos somar os numeradores. 8, 12, 14 e 15. Então, 15k é igual a 15. Passa o 15 dividindo, então k é igual a 1. Conclusão. O nosso logaritmo é igual a 1. Então, eu posso concluir que o logaritmo de x na base 3 é igual a k. O valor de k foi 1. Então, resposta 1. O item correto dá 69. Senhores, é o item E. Essa foi a questão de número 69. Lembrando propriedades, mudança de base e artifícios. Ele pergunta nessa questão de número 70, em que base o logaritmo de um número natural n maior do que 1 coincide com o próprio número n. O que ele está nos perguntando? Ele diz, em que base, então eu tenho,
em que base o logaritmo de um número natural n na base chamada base A. Em que base n maior do que 1 coincide com o próprio número. Então, esse aqui é igual a quem? A n. Então, o nosso amigo pergunta, quem é essa base? Para isso ser verdade. Então, é só resolver o logaritmo e tem a resposta. A elevado a n é igual a n. A elevado a n, tá certo? A elevado a n, tá certo? É igual a n. Como eu quero o valor do A, deslocando para o outro lado, o A seria mais ou menos, se for par, mas como o A tem que ser maior do que zero, então aqui cai logo, ó. A maior do que zero e diferente de 1, então o mais ou menos não se aplica aqui. Então eu vou ter qual a operação inversa da potenciação? A radiciação. Então, vai ficar raiz enésima de n. Ou, posso dizer, transformar em potência, posso pegar o expoente, ó, posso pegar 1, dividir pelo expoente, pelo índice da raiz. O expoente divide pelo índice. Então, nós temos aqui, na realidade, para isso ser verdade, o A tem que ser n elevado a quem? A 1 sobre n. N tem que ser elevado a 1 sobre n. Então, o item correto está na questão de número 70. O item é. Olha aqui, amigos. Olha o que nós temos. Diz assim essa questão. Sejam x e y números reais. Então, ele está garantindo que números reais positivos. Ambos diferentes de 1. Beleza. Satisfazendo o sistema. As condições de existência do logaritmo. Uma equação é essa daqui. E a outra equação é essa daqui. Então, nós temos, na realidade, meus amigos, um sistema. Na realidade, nós temos um sistema de equações. Então, o conjunto x e y está contido em que intervalo? Então, vamos pegar a equação e, ó, o sistema. X elevado a y vai ser igual a 1 sobre y ao quadrado. Logaritmo de x mais logaritmo de y, isso é logaritmo de 1 sobre raiz de x. X elevado a y igual a 1 sobre y ao quadrado, que é essa primeira parte, e essa segunda parte aqui, logaritmo de x na base 10, quando não vem a base, logaritmo de y na base 10, logaritmo de 1 sobre raiz de x na base 10. Esse tipo de sistema, o primeiro passo é trabalhar onde você pode eliminar alguém. Então, vamos aqui trabalhar um pouquinho nessa equação que tem logaritmo. Soma transforma em produto. Então, eu vou ter logaritmo de x vezes y, logaritmo de 1 sobre raiz de x. Não igualdade de logaritmo nos leva à igualdade dos logaritmandos, na mesma base. Então, 1 sobre raiz de x. 1 sobre raiz de x. Ora, podemos eliminar logo a presença dessa raiz de x aqui. Então, se eu levar ao quadrado, todo mundo já é positivo, uma beleza. Se elevarmos ao quadrado, eu vou ter x2y ao quadrado, 1 sobre x. Multiplicando de volta,
Então, o sistema passa a ser x à terceira vezes y ao quadrado. Isso é, ó, x à terceira y ao quadrado, isso é igual a 1. Se nós desenvolvermos aqui, ó, nós vamos ter y ao quadrado vezes x elevado a y, isso é igual a unidade. Pronto. Nós temos o sistema. Meu amigo, se você tem um sistema como esse, não tem nem que se apavorar. Você tem duas opções. Iguala, não mesmo valor, ou simplesmente você divide uma expressão pela outra. Normalmente, numa visão dessa, é igualdade. X à terceira vezes y ao quadrado, certo? X à terceira vezes y ao quadrado nos leva a y ao quadrado vezes x elevado a y. Vamos nos livrar do x2 e vamos ter uma igualdade. X à terceira é igual a x elevado a y. Bases iguais, na condição imposta, são números maiores, são positivos, são diferentes de 1. Eu chego à conclusão logo de cara que o y é igual a 3. Então, nós temos aqui o y igual a 3. Pronto, beleza. Y igual a 3. Aí vem a segunda condição. Sabendo o valor de y, eu vou para qualquer uma das equações para substituir. X à terceira vezes y ao quadrado, isso é igual a 1. O y não é 3, então x à terceira vezes 3 ao quadrado, isso é igual a 1. Aí eu tenho x à terceira vezes 9 igual a 1. X à terceira é 1/9. Tira a raiz cúbica de 1/9. Então, x nos leva a 1 sobre raiz cúbica de 9. Parece uma coisa complicada, mas se nós formos analisar a resposta, ó, esse número aqui, lógico, ele se encontra entre quem? Entre 0 e 1. Então, ó, o x, nós encontramos 1 sobre raiz cúbica de 9. Porque raiz cúbica de 8 não é 2. Então, esse aqui, raiz cúbica de 9 é um pouquinho maior. Então, isso aqui é aproximadamente de 0,5. Então, o x está entre 0 e 1. E o y, o valor do y, nós encontramos y igual a 3. Então, y igual a 3. Então, o conjunto x e y está contido, ó. Está contido em que intervalo? X e y está contido em que intervalo? Então, nós temos, ó, entre 0 e quem? Entre 0 e 4. 2 e 5 não, porque esse aqui está fora. Entre menos 1 e 2 aqui está fora. 4 e outros 2 estão fora. Entre 5 mais infinito. Então, resposta correta, B de bola. Esse intervalo aberto, né? Entre 1, isso aqui é aproximadamente 0,5. 72. Deixa eu ver a questão, cada uma é mais linda do que a outra. A 72 diz assim: há números em que, tá certo? Há números em que, para cada um deles, o quadrado do logaritmo decimal é igual ao logaritmo decimal do seu respectivo quadrado. Logo, a soma dos valores reais dos números que satisfazem essa igualdade é... Pessoal, não tem nenhuma equação, parceiro.
Vamos ver o que ele diz. Ele diz assim: logaritmo, logaritmo de x na base 10 ao quadrado igual logaritmo de x ao quadrado na base 10. Vamos entender melhor. Ele diz assim, há números em que, para cada um deles, o quadrado do logaritmo decimal nos leva à base 10. Lembre, logaritmo decimal nos leva à base 10. O quadrado do logaritmo decimal, tá certo? É igual ao logaritmo decimal desse número ao quadrado. Então, logaritmo decimal do número x ao quadrado. A soma dos valores reais, né, dos números que satisfaz essa igualdade. Pronto. Senhores, esse rapazinho aqui eu posso deslocar para cá. Então, eu vou ter logaritmo de x na base 10 ao quadrado vai ser igual a 2 vezes o logaritmo de x na base 10. Se eu pedir ajuda ao super-herói, é aquela mesma história. Se eu pedir ajuda ao super-herói, qual é o super-herói, Pacífico? O super-herói é o... Se eu chamar logaritmo de x na base 10, se eu chamar de y, essa equação vai ficar y ao quadrado, isso é igual a 2y. Desloca y ao quadrado menos 2y, isso é igual a 0. Bota no y em evidência. Y menos 2 igual a 0. Dois valores nós temos. Y igual a 0 ou y menos 2 igual a 0. Então, dois valores para y foram encontrados. Nós encontramos 0, encontramos 2. Mas lembrando que não é o y que nós queremos. Nós queremos é o x. Então, vamos aqui. Logaritmo de x na base 10. Logaritmo de x na base 10. Chamamos de y igual a 0, o outro y igual a 2. Resolvendo o logaritmo, o x vai ficar 10 elevado a 0. Então, um valor de x é 1. Resolvendo esse logaritmo, então nós temos x que é 10 ao quadrado. Então, nosso x é igual a 100. Então, são dois valores encontrados para x. X igual a 10 e x igual a 1 e x igual a 100. Ele pede a soma dos valores de x. Então, a nossa soma, na realidade, vai ser quem? 1 mais 100. O item correto é igual a 101. Pronto. Gabarito está no item D. Se você observar, ele diz, logo, a soma dos valores reais dos números que satisfaz essa igualdade. Então, existem dois números, que é o 0, aliás, que é o 1 e o 101. Então, a soma D de delícia. Veja pra gente essa questão de número 73, que diz assim: nessa equação logaritmo, o valor de x. Beleza. Vamos colocar aqui essa equação. Logaritmo, exagerar um pouco. Logaritmo de 4, abre. Logaritmo na base 2, parênteses. Logaritmo de x na base 3. Fecha o parênteses.
fecha colchete. Isso é igual a meio. A resolução começa pegando lado esquerdo, a primeiro logaritmo, a base. Tira, elimina esse logaritmo. Então, nós vamos ter logaritmo de x na base 3, na base 2. Aqui nós vamos ter 4 elevado a meio, que nos leva a raiz de 4, que nos leva a 2. Vou repetir aqui, logaritmo de x na base 3, aqui 2. Isso é igual a 2. Resolvendo agora de novo, esse logaritmo aqui, pega essa base. Aí nós vamos ter o quê? Pega essa base, eleva esse rapaz. Traz para cá. Então, nós vamos ter logaritmo de x na base 3, vai ficar 2 ao quadrado. Logaritmo de x na base 3 vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Vamos agora de novo. Pega essa base, logaritmo. Então, x é igual a 3 à quarta. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, o valor do nosso x, certo? O valor do nosso x é 81. Então, a tecnologiazinha nos ajudando. Então, o x é igual a 81. Era isso que ele perguntava. Ele dizia, na equação, isso aqui, o valor de x. Lembrando, essa base vai para lá, depois essa base vai para lá, essa base vai para lá, para você chegar ao valor de x. Então, nós encontramos x é igual a 81. Agora, é um múltiplo de 5? Não. Está fora o item A. É um número divisível por 3? Verdade. Divisível por 9? Verdade. Então, não tem o que se preocupar. É um número par? Não é verdade. É um número decimal? Não é verdade. É um número irracional? Não é verdade. Então, resposta correta é o item B de bola. Meus amigos, logaritmo exige muito exercício. Até a próxima.